Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Conforme a Embrapa Cerrados, a atividade pecuária desenvolvida no Brasil vem passando por profundas transformações decorrentes do processo de globalização da economia mundial. Os mercados competitivos e cada vez mais demandadores de qualidade exigem frequentes mudanças nos sistemas de produção e beneficiamento de carne. No passado, o objetivo do pecuarista era apenas a produção de boi gordo, enquanto a idade de abate e a qualidade da carcaça eram negligenciadas. Hoje não. O cenário atual estabelece um novo jargão em que a terminologia carne de qualidade e mesmo boi verde passam a fazer parte do cotidiano. Os países tropicais e, de forma muito particular, a região do Cerrado brasileiro apresentam especial capacidade competitiva pela possibilidade de produzir animal a pasto, onde o grande desafio, por meio de pastagens e de seu manejo e na sua transformação em carne de qualidade, buscar atender à demanda dos mercados e o compromisso ambiental. A saída está na profissionalização do produtor, o entendimento das transformações que ocorrem na cadeia produtiva, a eliminação ou redução das perdas no sistema de produção, a preocupação com a qualidade de sua produção e ações proativas ao invés de paliativas realmente são essenciais. Na pecuária deste milênio não existirão espaços para ineficiências, sistemas não conservacionistas, custo de produção elevados, entre outros aspectos. Em uma sondagem online realizada pela Embrapa Pecuária Sudeste, entre julho e agosto de 2009, 712 pessoas, entre pecuaristas e profissionais do setor, resultaram em algumas constatações como: de todos os participantes deste levantamento, 42% responderam que a baixa fertilidade de solo é a sua maior dificuldade para o desenvolvimento da atividade. Também outros fatores foram levantados, como custo de implantação ou substituição do pasto, dificuldade de manejo, redução do desempenho das forrageiras na seca e baixos níveis de fósforo no solo também foram citados. Sabemos que as pastagens muitas vezes estão em áreas marginais, que são áreas que, por algum motivo, com algum problema de clima ou de solo, não são muito adequadas para a agricultura. Um desses problemas é a baixa fertilidade. Então, de fato, várias áreas de pastagens do Brasil estão em locais de solo um pouco menos fértil, e assim precisamos achar formas de corrigi-las e que pode ser atacado de maneiras muito diversas. Por exemplo, podemos ter o desenvolvimento de cultivares, de forrageiras que são melhor adaptadas a esta condição, ou propor desenvolvimento de recomendações de técnicas de manejo de fertilidade, desenvolvendo novos fertilizantes ou mesmo insumos que sejam mais adequados para a realidade destes sistemas de produção animal. Pois bem, nós vamos conversar com Eduardo Hara, engenheiro agrônomo que tem anos de convivência com estas e outras realidades da pecuária e que irá compartilhar suas observações e práticas. Vem comigo então. Podcast Academia do Agro. Olá, como vai, Eduardo Hara? Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Tudo bem com você? Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os ouvintes, da Academia do Agro. Uma satisfação poder estar falando com o pessoal e, como a gente fez na nossa prévia, é muito legal ter esse espaço para a gente compartilhar um pouco das experiências da vida, do profissional. Acho muito bacana essa proposta. E é um prazer estar aqui, Valdir. Que bom, cara, que bom. Bom, para quem não conhece o Eduardo, apesar que é mais conhecido que arroz de terceira, ele é um colega nosso, engenheiro agrônomo. Ele trabalha há muitos anos aqui na região do Sudoeste. Ele é um dos expoentes na área de pecuária e nutrição, junto à Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano, a famosa Comigo. Já tem aí uma longa estrada de experiência junto à cooperativa, hoje ocupando
posições estratégicas dentro da companhia, principalmente na questão de gestão de pecuária, atendimento a cooperados e produtores, na parte aí de transferência de tecnologia, que ele vai comentar com a gente também daqui a pouco. Então, cara, eu queria começar contigo, como eu sempre começo com todos os meus convidados, meus colegas, tá? Cara, aonde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós. Beleza, então vamos lá. O Eduardo Rara é um paulistano do Butantã, para quem não conhece. Butantã é do lado da USP, lá em São Paulo. E, assim, a minha história com agro, né, até para contextualizar um pouco, porque eu escolhi fazer agronomia, um paulistano da Gema fazer agronomia. Eu tenho dois tios, né, que são agrônomos também, formados em Viçosa. Um deles é falecido, mas ele dava aula na Federal do Rio de Janeiro com solos, e um outro que aposentou em Viçosa também, né, na parte da engenharia agrícola, né, mas ele fez PhD fora, tal, voltou, a parte de armazenamento de grãos. E aí, esse meu tio que morava foi professor em Viçosa, né, a gente tem 4 filhos, e os filhos são da mesma idade minha, né, faixa etária. Eu sempre passei as férias em Viçosa, né, o pessoal da cidade visitava Viçosa naquela época, era muito legal. E assim você começou a ter primeiro contato com o campo, né? Aí eu lembro que de criança a gente ia visitar estábulo, né? Ver o que era. De acordo com meu tio, eu não sabia a diferença de um porco do uroque e de uma vaca, né? Mas tudo bem. Foi aí que eu comecei a gostar dessas coisas, né? E aí acho que essas influências, né, me trouxeram para fazer agronomia. Eu esperava uma coisa na agronomia, chegando lá, um mundo totalmente diferente, né? Minha primeira opção eu falei, onde é que faz agronomia? Melhor que tem aqui, a Exalc. Então, vamos fazer vestibular na Exalc. Consegui entrar e tal. E aí, como? Aí, 4 anos de Exalc, 4, 5 anos de Exalc. Sempre me dediquei, sempre gostei dessa parte de referente à pecuária, à produção animal. Espera um pouquinho só, você foi batizado, né? Fui batizado. Qual que é o seu nome principal? Meu nome hoje? é Vasilina. É para todo mundo conhecer. E aí o apelido dele é Eduardo Rara. Por causa do pomada. O japonês é tudo igual, né? Então, vamos já fazer pomada. Aí eu fiquei lá em Piracicaba e sempre dedicado a essa parte de pecuária, forragicultura. Todos os meus estágios, inclusive eu fiz estágio no departamento de zootecnia durante 4 anos. Tive a oportunidade de trabalhar em fazendas fora durante a graduação, né? Em fazendas na região de Rio Preto, com pecuária, na parte de forragicultura, nutrição, manejo. Foi quando terminou o curso, o professor Moacir chegou e falou, tem uma oportunidade de emprego, você quer ir? Falei, tem uma longe e uma perto, uma aqui pertinho de São Paulo e uma longe. Falei, professor, São Paulo, para o que eu gosto de pecuária, acho que não tem muito futuro, eu quero ir para longe. Onde é que é? Goiás. Falei, vambora. Aí eu fiz os últimos 6 meses de estágio lá em Catalão, aqui em Catalão, Goiás, né? Na Coacal, na cooperativa Coacal, fiquei como estagiário 6 meses remunerado. Terminou, assim, aí começou essa fase, né, Valdir? Aí começa realmente, se você pôr em prática, essa questão da difusão, de passar o seu conhecimento pro produtor rural, esse relacionamento, que aí não tem professor, é só você e o produtor. Então foi uma experiência muito boa de 6 meses. Eu tinha 10 produtores rurais de corte, leite na mão, né, digamos assim, que eu dava assistência. Então foi a minha escola verdadeira, né? Esse relacionamento, de tomar um cafezinho, de discutir alguma coisa, foi muito bom. Terminado esse período, eu fui chamado para trabalhar na Parmalat. Parmalat, em 96, começou aquele boom, para quem é das antigas, né, a questão dos mamíferos, aquela coisa toda. Ronaldinho estava num boom muito crescente. E eles me chamaram para dirigir o departamento de assistência técnica aqui em Santa Helena de Goiás, do lado de Rio Verde, onde eu moro atualmente. Aí eu fui para Parmalat, né, fiquei lá durante até 2001, né, também agora com outro esquema, né, gerenciando uma equipe de assistência técnica de veterinários, técnicos agrícolas, que davam suporte aos produtores que forneciam leite para a Parmalat, mas sempre capacitando esse pessoal na área de produção, de forragicultura, etc. Fui até 2001, a Parmalat, infelizmente, devido a problemas financeiros, ela acabou fechando as portas, e a primeira coisa que ela fechou foi o departamento de assistência técnica, né? Vamos cortar a assistência técnica. E nesse meio tempo eu já morava em Rio Verde, já tinha um certo conhecimento aqui da região, e quando me surgiu a oportunidade de trabalhar comigo, aí começa uma parte engraçada, né? Que na cooperativa até então não existia ninguém que mexia com pastagem, né? Pastagem é aquela área cinzenta, né? Que não é, o agrônomo não quer mexer muito, o veterinário também não entende, cadê o cara disso aí? Aí surgiu o Eduardo Rara, né?
Não, o que eu sei mexer é pastagem, me vem falar de soja que eu não entendo nada. E comecei a desenvolver esse trabalho, né? Aí foi um período de 15 anos, foi um período muito bom, que eu conheci a região, conheci inclusive até você, acho que foi durante esse período, né, Valdir? Eu estava na outra empresa, então foi muito bom. Relacionamentos, foi crescendo, fiz vários projetos também, introduzimos algumas coisas interessantes, começamos a falar, acho que fomos os primeiros a falar aqui no Sudeste de Goiás de irrigação de pastagem, e implantar isso em pequena propriedade. Falamos sobre semeadura de aveia preta, um negócio que, poxa, aveia preta, durante a seca, com temperatura mais baixa, jogando água, era uma opção também, e aí foi. E nos últimos 5 anos para trás, devido a esse trabalho todo, eu saí um pouco do campo, e fui para o escritório para fazer a gestão de relacionamento com o cooperado, na parte pecuária, né? Então, toda a equipe de veterinários, hoje são 40 veterinários, a gente trabalha, né? Então, toda essa questão de visitação, organização de visitas, organização de metas, toda essa parte de gestão, digamos assim. E onde que foi uma escola muito importante também, né? Conhecer os processos, conhecer como a cooperativa funciona, conhecer os projetos da cooperativa, quais são as metas, né? E agora, recentemente, menos de um mês, né, 3 semanas atrás, eu estou assumindo a gestão, né, da geração de difusão de tecnologia do Centro Tecnológico comigo, onde eu não vou ser um pesquisador, já existe uma equipe de pesquisa muito legal lá. Eu vou ser a pessoa que vai fazer o fomento, buscar, levar difusão, dar suporte aos pesquisadores para que isso ocorra entre os cooperados da região e fortalecer a região, fora eventos como Tecnoshow, workshops e assim por diante. Essa é, resumidamente, minha trajetória aí, Valdir. Bacana. Ô, Edu, e família? Conta um pouco aí. Casou? Casei, neto então. Você não tem, não, né? Ó, deixa eu contar a história, então. Minha família, assim, eu tenho aí que vem o lado do agrônomo, né? Eu tenho meus 2 tios agrônomos, né? Eu sou agrônomo, minha esposa é agrônoma, formada em Piracicaba também, a Pitanga. Ela é mais nova que eu, então dizem que eu dou ralo nela até hoje, né? Nós não temos filhos. Eu tenho meu sogro é agrônomo, formado em Piracicaba, na turma de 2009. O pai dele foi agrônomo, também formado em Piracicaba. Foi até que turma que ele se formou? Meu sogro é de 69. A 69. Nós, então, há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu fiz 25, ele fez 50 anos de formado. Que bacana, hein? Que bacana, hein, cara? E o pai dele também foi agrônomo formado em Piracicaba, né? Deu aula na zootecnia. Meu cunhado é formado em Piracicaba também, ele acho que é 2000 e pouco, ele tá na Embrapa hoje em Jaguariúna. E tem uma cunhada também agrônoma, formada em Jabuticabal. Então nós somos todos do agro, né? E família agronômica mesmo, hein? Agronômica mesmo. Deixa eu te falar, você vê quais são as coincidências das histórias, né? Eu já te conheço realmente há muitos anos, você também já me conhece, apesar de ter se afastado um pouco agora esse tempo, mas a gente não conhece, né, toda a história das pessoas. Vamos ver que coincidência. Você disse, eu sou paulistano. Eu também sou paulistano. Você é do Butantã. Eu sou da Moca. Né? Você é mais paulistano ainda, você é eu da sou Gema. mais paulistano ainda, talvez, é verdade. E, sim, e você formado em Piracicaba, também sou formado em Piracicaba. Então, assim, a vida da gente, ela diverge em vários pontos, mas normalmente ela volta a se coincidir, né? Então é muito bacana isso daí. Mas, Edu, vamos falar um pouquinho da sua expertise aí. Conta para nós. As pastagens desempenham um papel fundamental na pecuária brasileira, todos nós sabemos disso, né? Agora eu te pergunto, e por que isso? Porque garante baixos custos de produção e por isso que a pecuária extensiva é interessante. Qual é a situação hoje, na sua perspectiva, dessas pastagens brasileiras? Os números que a gente tem hoje, né, Valdir? O pessoal fala sempre em 200 milhões de hectares de pastagem. E desses aí, em torno de 130 milhões, de acordo com as informações que a gente tem, estão em estado de degradação. Isso é muito importante, né? Essa questão da degradação de pastagem. Com pastos degradados, as lotações são menores. Aí você, para comportar esse rebanho gigantesco que nós temos que fazer o quê? Aumentar mais área. Né? E não estamos verticalizando, estamos nivelando, né? Então, o que precisa fazer, né? O que eu vejo de importante é realmente aumentar a capacidade de lotação nas pastagens, né? Nós temos aí 1 UA por hectare, se for ver, 1,5, depende, né? Então, tem muito caminho para se percorrer em pastagem. E não é aumentando a área, mas, do meu ponto de vista, né? É verticalizando mesmo, aumentando a lotação, até porque a pressão da agricultura tem em cima disso aí. A gente está vendo agora a COP26, né? Quando se pegou pesado nessa questão de desmatamento,
eu acredito que vão surgir novos compromissos que vão ter que ser feitos pelo governo brasileiro. Então, mais do que nunca, nossa pecuária, temos que mostrar isso aí, né? Que nós não precisamos aumentar a área, mas sim verticalizar, aumentar a nossa produtividade. Perfeito. Viu, Edu? E também a gente sabe que uma das coisas que está potencializando e irá potencializar cada vez mais a pecuária brasileira é a questão de melhor uso ou de otimização, essa é a palavra, das áreas degradadas, né, das pastagens degradadas. Eu acho que talvez nós não vamos precisar derrubar nenhuma árvore, não vamos precisar desmatar nenhuma área, somente fazendo a inclusão dessas áreas degradadas para áreas com maior potencial, ou recuperação dessas áreas. É isso mesmo? Sim, a gente tem, nós somos pioneiros dessas questões aí de integração lavoura-pecuária, né? São vários, não precisa necessariamente você, produtor, recuperar a compostagem. Lógico, se puder fazer isso também é bom. Mas existem outras opções, né? São vários sistemas que a gente tem aí, Santa Brígida, Santa Fé e aí por diante, né? Existe, N possibilidades de fazer isso aí. Perfeito. Então tá. Totalmente plausível o que você está falando. Tá. Podcast Academia do Agro. Edu, e outra coisa, a gente falou de área degradada, nós falamos das áreas, da extensão dessas áreas no país, hoje a presença cada vez mais forte em relação à sustentabilidade, a questão da COP26, tá? Mas assim, quais são os principais ou grandes desafios, ameaças para a pecuária? É as pastagens? É nutrição? É manejo, genética, cultivares? Ou é uma somatória de tudo? Eu acho que é uma somatória de tudo, mas tem uma coisa que eu sempre refleti, sabe? Até com formação acadêmica e o que é ensinado nas universidades. O nosso produtor rural, principalmente pecuarista, tá? Falo pelo pouco que eu conheço, ele é muito voltado à produção. E você vê, falta aquele conhecimento de gestão de custos, por exemplo. Né? A gente não tem a gestão... Quando eu digo gestão de custos, não é só na formação de pasto, mas a gestão de custos da atividade. Né? Você... ter isso aí, o cara hoje em dia, o produtor de soja, você sabe melhor que eu, ele sabe, assim, male, mas ele sabe quanto custa uma saca de soja hoje. E o produtor de gado de corte, de gado de leite, ele sabe quantas arrobas custa produzir? Não tem isso. E isso que falta, na verdade, saber assim, nós temos genética, material genético, surgiu muito material recente de capins, nos últimos 5, 6 anos, você pegar para trás, surgiu muita coisa. Adubação existem várias opções de adubo químico, adubo orgânico, isso não é o problema. O que mais? Manejo. Tem se falado muita coisa de manejo, mudou-se muita coisa. Vamos pegar a grosso modo, hoje em dia se falar em pastejo rotacionado, já se mudou muita coisa nos conceitos de rotacionado, questão de relação de altura. Então, o que falta mesmo, eu acredito, na concepção do produtor rural, do pecuarista principalmente, em ver o negócio como uma atividade um pouco mais, sabe, com a questão de gestão, ainda mais agora com esses custos altos que estão, né, você sabe melhor que eu, insumos lá em cima, não só insumos de fertilizantes, mas a própria parte de nutrição animal, com a falta de matérias-primas, isso aí é importante a pessoa ter essa gestão. Acho que isso que falta, né, do meu ponto de vista. E isso, infelizmente, nas escolas a gente fica muito mais pelo lado produtivo. A gente vai saber um pouco mais disso aí na vida profissional. Quando você cai lá, começa a fazer curso de formação, né? Então, eu acho que isso que realmente a academia não é que deixa a desejar, mas podia enfocar um pouco mais. E quando cai na realidade, o técnico chega lá e não sabe formar um custo de produção de arroba. Quanto custou essa arroba? Né? Quantos arrobas eu gasto para formar um hectare de pasto? E é isso que dá relevância, o produtor começa a ver, né? Ele gosta de saber de quantas arrobas eu gastei para formar. Ele não quer saber em reais, mas sim arrobas que é a moeda dele, né? Eu acho que é bem por aí. Essa preocupação sempre tive, sabe? Entendi. Eduardo, e vamos falar um pouco do profissional Eduardo. Você passou rapidamente aí pela sua história. Então você, após 15 anos de campo, 5 anos de gestão de atendimento na cooperativa e na Customer Relation Management, né, no CRM. CRM. E agora esse novo desafio, assumindo a gerência de difusão e tecnologia do CTC. Para quem não sabe, o CTC é o Centro Tecnológico Comigo. Hoje é um centro de referência aqui no Sudoeste, por que não dizer no Centro-Oeste, em relação à difusão, criação, transferência e difusão de tecnologias. Como é que estamos na FONA? Conte-nos sobre essas suas atividades atuais e quais são as suas metas com essa
atividade junto à gestão de difusão? Então, uma coisa que, quando eu assumi esse compromisso, eu deixei bem claro que eu não sou pesquisador. Eu sou talvez pesquisador de dados, ciência de dados. É uma coisa que eu aprendi muito com o CRM. Você levantar informações e torná-las relevantes para fazer a gestão. Eu acredito que o meu grande desafio é levantar mais informações, que tem muitas informações lá que não estão, talvez, assim, claras para mim e para a própria gestão da cooperativa. Então, o trabalho realmente que eu gosto de levar, sempre a gente deixa uma bagagem que a gente gosta de levar para a próxima etapa, né? Na pastagem eu levei para o CRM, do CRM eu vou levar para essa gestão. Que foi uma coisa que eu acho que o Eduardo, é um novo Eduardo, né? Que foi quando eu caí nessa parte de gestão, eu falei, nossa, eu não sei nada disso aqui. Aí eu fiz uma pós, um MBA, marketing digital, essa coisa toda. E isso nossa, Valdir, isso me mudou um pouco, sabe? O modo de ver as coisas. Eu tive até um trabalho que a gente fez em conjunto aqui com o pessoal da M Prado, que você entrevistou o Marcelo, que abriu minha cabeça para a área de negócios, de gestão. Isso foi muito importante. Então, eu estou levando toda essa bagagem, né, de gestão, de modelos de gestão à vista, gestão transparente, participativa, para o CTC, né? Fazer um trabalho diferenciado nesse sentido, de valorização, mas com levantamento de dados, de informações, para poder fazer um negócio mais assertivo. Entendi. Podcast Academia do Agro. Mas, Edu, eu sei que você tomou uma decisão na sua carreira, na sua trajetória, mas se você pudesse voltar atrás e pensar o seguinte, cara, se hoje, com a cabeça que eu tenho, eu pudesse voltar atrás, você faria algo diferente se estivesse começando novamente? Isso é uma pergunta difícil, né? Assim, em termos de instrução, de ensino, de educação, eu talvez faria coisas mais voltadas. É que surgiu assim, são coisas que estão surgindo agora que, quando você estava na faculdade, nem imaginava essa parte desse 5.0, desse mundo 5.0, nem imaginava, mas algo mais na área de administração, né? Voltar um pouco, talvez, essa parte de gestão, que eu estou vendo como muito importante hoje, né? Talvez uma coisa que eu faria diferente, né? E aí eu deixo até não sei se esse é o momento, mas eu deixo até uma reflexão, né? Eu, uma geração um pouco mais antiga, nós fomos formados digamos assim, agrônomos analógicos, né? E hoje, cada vez mais, se precisa de agrônomos digitais, né? Ainda mais você vê, daqui a ano que vem, com com 5G, a conexão de dados, o volume de dados que vão ter, a internet das coisas, as plantadeiras com a colheitadeira, com o pulverizador. Será que hoje... você sai eu posso falar isso pra você, assim, que você era do tempo que nem eu, né? Vamos regular uma plantadeira e a chavinha, a relação, não sei o que. Hoje não. Você digitar lá esse negócio, né? E tem um monte de relatório, esses relatórios, como é que eu interpreto isso? Por isso que eu falo, a ciência de dados é importante, né? Esse é um universo que está surgindo aí, é muita coisa, com as imagens de drone, isso é um universo que está sendo muito prazeroso ver, né? Eu acho que é uma coisa que eu estou lutando para entender esse mundo novo também. Entendi. Bacana, Valdir. Acho que todos nós estamos fazendo isso, né? Inclusive, te faço já uma pergunta bem interessante. Nós estamos há 2 anos, já vamos fazer 2 anos de pandemia, ok? Para você hoje, o que fica na sua mala, que você veio antes da pandemia, o que não fica e o que você põe de novo dentro? Bom, de novo, o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente pensou, como é importante, como você falou no começo, né? Dessas não sei se chama de tecnologias, mas esses meios de comunicação, como podcast, por exemplo, antes você ficava limitado ao rádio, né? Talvez com as lives, com os podcasts, você hoje tem essa liberdade, essa autonomia de poder ficar independente dessas coisas. Isso é uma coisa que eu gosto de levar. Hoje todo mundo fala em live, né? Essa vida online, offline, você tá fazendo reunião presencial, essa discussão de trabalhar no escritório ou não, isso é uma coisa que eu acho que mexeu muito, isso que eu gostaria de levar. Que eu não gostaria, assim, que fico com saudade, né, que eu não ponho na mala, é poder os encontros, né, porque apesar de tudo isso aí, o tete-a-tete, o relacionamento, o olho no olho é fundamental, né, para quem trabalha com difusão, você poder juntar os produtores, ver aqueles caras sentados, falando, isso, olho no olho não tem, né, isso realmente, infelizmente, a pandemia não permitiu, né. E aí, que conselho você dá? Diz que conselho, se é bom a gente vende, não dá, né?
um conselho para os nossos colegas do agro. Eu continuo batendo o que eu falei para você anteriormente. Eu acho que cada vez mais nós temos que, o agrônomo, né, vai ter que ser digital. Entrar nesse mundo digital, não tem jeito. Eu acredito que com esse 5G, o que se promete, né, o que vai se possibilitar com essas tecnologias, vão exigir cada vez mais da gente. Eu vou citar um exemplo, isso eu ouvi há 2 anos atrás, um colega nosso, produtor rural, formado em Piracicaba, também na região de Montevidéu, ele falou para mim num evento lá que a gente estava assim, olha, eu não sei, eu tenho que contratar não vai precisar de agrônomo, vou precisar de um cara aqui que sabe lidar de sistema, porque eu não sei se essa plantadeira desse sistema vai falar com esse, e que esse mundo de dados, né, o que eu vou fazer com isso aí? Então, quer dizer, cada vez, essa questão do digital, desse mundo que vai vir aí da IoT, esses monte de coisa, acho que é fundamental, sabe? É importante até, sim, com certeza, você saber os conceitos básicos, mas procurar entender um pouco mais esse mundo, que eu acho que vai ser um grande diferencial hoje para o profissional, né? A gente tem visto isso e é um caminho sem volta, né, Valdir? Sem dúvida. Eduardo, eu vejo que você é uma pessoa que está aí numa vibe intensa, um novo desafio forte aí bacana, que é essa questão do CTC, a gerência de difusão e tecnologia. Você tem demonstrado que se mantém atualizado, buscando novas informações, aprendendo sempre, né? É a parte do nosso trabalho. Verdade. Você teria um livro para nos indicar? Eu não tenho, eu tenho um monte. Então, por favor, contempla nós com uma sugestão, por favor. Hein, Valdir? Dizem que tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então vamos lá. Se for provocar o cara trouxe a biblioteca dele todinha. Um pouco, né? Porque o cara tem falar de um livro lá, nunca leu, né? Mas vamos lá, tem vários deles. Isso aí, tá certo. Talvez acho que o mais significativo, que eu mais tenha gostado, esse aqui, ó. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele que é o falo. Esse já li também. Olha, ele fala do Círculo Dourado. É espetacular. É um livro muito bom. Né? Comece pelo Porquê. Eu acho que muito top. Tem vários livros aqui, ó. Esse aqui também de Story Brand, também achei muito legal. De que é o Story Brand? É a história da marca, como construir a marca, né? Na verdade, ele fala muito do storytelling, como é que isso... Essa é uma coisa legal também, uma dica boa, hein? O storytelling, como é que é, desde os primórdios da mitologia, como é que o ser humano, né? Ele aprende as histórias, que tem um herói, que passa por um desafio. Se for ver todas as histórias hoje dos grandes séries, não sei o que, passa por isso aí, né? Harry Potter, Guerra nas Estrelas. E isso, por que não usar isso aí também, essa forma de história, por que não usar isso aí num dia de campo, né? Pra contar, olha, o produtor estava com uma dificuldade, aí ele não sei o que, procurou o técnico, chegou à solução. Essa é a história que o ser humano está acostumado a ouvir, né? Bacana. Né? Essa story brand, quem que é o autor? O Donald Miller. Donald Miller. Beleza. Cara, que bacana, hein, cara? Tem mais aqui, vou mostrar só mais um aqui, mais uns dois aqui. Fique à vontade. TED Talks. Tá naquele programa TED Talks, que eu conheço. Sim, pra falar, justamente, é o que você está fazendo aqui, né? Você tem que falar de você. Quando você fala de você, você tem muito mais segurança, muito mais propriedade, né? Então não queira inventar muito, fale de você, né? Com sua propriedade, com o seu... Sem dúvida. Ixi, tem esse aqui que eu li recentemente, o Lifelong Learning, Lifelong Learning. É o aprendizado ao longo da vida, né? É o que nós estamos fazendo, né, Valdir? A gente não para de aprender. Não é isso? Nós somos aprendizes ao longo da vida. E aí vai, cara. Tem o método Scrum também, que é um método de gestão. E esse último aqui, os 5 desafios de equipes também que eu li. Assim, tem mais aqui, mas eu vou tomar. Mas é importante. Mas é bom falar, né? Você sabe que... Pode falar. Viu, Edu? Você sabe que nós temos um site, né? Um website, que é academiadoagro.net.br, e todas as entrevistas, normalmente eu tenho pedido uma sugestão de livros, né? E lá eu tenho uma descrição que eu apresento o entrevistado e tal, e eu sempre coloco os livros que eles sugerem ali, para que o pessoal possa acessar, ler, ter como uma boa referência. Não existe coisa melhor daquela que é referida por alguém que já o leu, cara, alguém que já o apreciou, né? Cara, obrigado pela oportunidade, fico muito feliz por esse domingão aqui que nós estamos conversando, que está muito bom. E
Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, Du? Pode entrar pelo... Bom, hoje em dia, né, antigamente a gente passava o número do telefone, essas coisas. Hoje em dia tem até Instagram, né? Você pode me achar no Haredu lá no Instagram, que eu tô lá, Haredu. Pelo meus... Sem problema nenhum, colocar meu celular, é o 64 999871598, ou então pelo meu e-mail mesmo, profissional, né, eduardohara@comigo.com.br. Estou lá à disposição de vocês. Espero que os ouvintes também possam conhecer esses ouvintes pessoalmente na Tecnoshow, né? Já faço convite, né? Que beleza, estaremos lá, né? Com certeza, estaremos lá. Eduardo, e aí então eu também peço a você, que junto à sua rede de relacionamento, aos seus contatos, assim que nós publicarmos o seu episódio, que compartilhe com eles também, né? Coisa boa a gente tem que compartilhar. Eu acho que esses depoimentos são muito importantes, são muito válidos para muitas pessoas, tá? E outra coisa aos nossos ouvintes, caso vocês tenham sugestões, caso vocês tenham pergunta, crítica ao podcast, crítica ao entrevistado, mesmo elogios, sem dúvida nenhuma. Fiquem à vontade, nós temos aí todos os contatos, como o próprio Eduardo já falou, na descrição dos nossos episódios, sempre estará lá o contato do entrevistado, o contato da Academia do Agro, as redes sociais. Então, não percam tempo não, vai lá e senta a pua. Não tem problema de fazer comentários, que é muito bem-vindo, porque é assim que a gente pode melhorar. Eduardo, um grande abraço para ti. Assim que possível, estando aí por Rio Verde, a gente vai tomar um café junto. Até porque agora nós já somos vizinhos, né? Nós somos vizinhos. Ali, fisicamente nós somos vizinhos. Vamos se cruzar muito, tá? Com certeza, Valdir, com certeza. Mas obrigado mais grande uma vez. Abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abração. Até mais. Tchau. Oi. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá pessoal, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a questão dos desafios do produtor rural, principalmente produtor de leite, né? Nós sabemos que o grande desafio do produtor tem sido lidar com os custos, porque nós sabemos que os custos têm aumentado bastante e isso tem desafiado o produtor de leite a todo tempo, porque nós verificamos que, apesar do preço do leite ter aumentado bastante no último ano, né, comparando um ano, os custos subiram assustadoramente e a margem do produtor ficou cada vez mais curta. E um fenômeno que a gente vê exatamente é o fenômeno do produtor de leite observando a lucratividade de outras atividades, como cultura de cereais mesmo. E eu tenho experimentado nos últimos dias alguns produtores que têm aumentado o cultivo de cereais, né? Então, eu fui chamado em algumas fazendas, por exemplo, de produtores que plantavam 100% da área milho-silagem e agora, em função da rentabilidade da soja e do milho safrinha, né? Tudo produzido numa safra só e com boa margem, né? Alguns produtores deixando de fazer silagem em área total, fazendo silagem só no verão para atender os lotes, né, os animais mais produtivos e deixando o resto da área de silagem para safrinha, depois da soja. Então, com isso, ele melhora um pouco a rentabilidade, o fluxo de caixa do produtor. É um fenômeno que tem acontecido. Então, há casos, inclusive, mais drásticos de produtores que estão diminuindo, praticamente quase parando suas atividades e partindo para a cultura de cereais, para plantar soja e milho safrinha, porque aí você tem uma rentabilidade programada, né? Já pode travar isso aí, inclusive, no futuro, coisa que você ainda não pode fazer com leite, né? E com a segurança muito maior de comercialização, de exportação.
Então nós temos observado alguns produtores que inclusive têm aumentado as suas áreas de cultivo de soja, de milho safrinha e reduzido suas produções, né? Por outro lado, nós temos visto também produtores que têm investido bastante no setor, né? E têm trabalhado muito essa questão de custo, que é o grande desafio, procurando trabalhar com grãos de sorgo, por exemplo, sorgo úmido, reidratado, ou a próprio sorgo grãos, né? Como objetivo de reduzir mais o custo. E aquele desafio de manter o custo do leite abaixo dos 50%, né, com alimentação, aquilo tem sido realmente um grande desafio do produtor, né? Então nós temos observado aí crescimentos no custo de produção na ordem de 30%, né, de 25% a 30%, e isso realmente tem deixado o produtor de leite numa preocupação maior, inclusive, do que o produtor de carne, né? Que hoje sofre com a reposição, né? Que é o principal peso hoje dentro da cadeia de carne, né? Mas na cadeia do leite em si, o custo de silagem aumentou bastante. Aquilo que era em torno de 4.800, 5.200 o ano passado, passou para 6.300, 6.700, próximos a 7.000, aquela tonelada de silagem que alguns produtores compravam aí a 150, 180, hoje se fala até em 280, 300 reais a tonelada. Então a margem para o leite, ela está muito desafiante. Você precisa realmente ter escala, né? Ter uma infraestrutura bem feita, né? E bem utilizada, inclusive, né? Para que o produtor pudesse aí usufruir o máximo da rentabilidade do setor, né? Embora muitos ainda tenham um certo volume em função de escala, né? Uma boa margem, o problema tem sido a margem que as outras atividades agrícolas proporcionam, né? Não só agrícolas, mas também algumas de pecuária, né? Como o caso do complexo da carne também. Então, melhor que leite, inclusive, né? Então esse é o desafio do produtor, né? Então nós vemos hoje um produtor que partindo para ser um agricultor, né? De certa forma isso é bom no ponto de vista de produzir o seu próprio alimento, de ter uma equipe que cuida da parte agrícola, né? Desse investimento, talvez em máquina, plantadeira, né? E por outro lado, nós temos aí alguma preocupação com esse setor aí com relação ao volume de leite produzido, né, que pode reduzir, né, e enfim. Então são preocupações que a gente verifica no dia a dia, mas que certamente para tudo se acha uma boa solução, né? São caso a caso, não existe uma fórmula mágica. A gente tem que entrar dentro da fazenda e fazer uma imersão, entender a estrutura, a tecnologia, a disponibilidade de financeira, a situação financeira, socioeconômica daquele produtor, para que a gente possa ter uma solução que mais seja adequada para o perfil daquele produtor, né? Mas esse é o desafio, né? É o desafio aí que continua, né? Muitos produtores, inclusive os grandes, continuam investindo muito, né? Em volume, em qualidade. Nós vemos também segmentos diferentes, né? Como o caso do leite A2, né? Então isso é muito interessante acompanhar esse mercado, porque afinal de contas alguns produtores reduzem a produção, mas não é o que a gente vê no final, né? A gente ainda enxerga ainda o Brasil como um grande produtor de leite, né? E o volume produzido não modifica muito, né? Então isso mostra que o pessoal está na atividade, né? Do que faz, né? Fazendo da melhor forma possível, né? Com grandes investimentos no setor, mas aqueles produtores que nós chamamos produtores intermediários, né? Buscando uma outra fonte de renda através da cultura de cereais, né? Então, esse é o panorama que a gente está observando nesse último ano, né? Esses últimos 2 anos aí, principalmente frente
a essa condição que nós estamos vivendo aí em plena pandemia, tá bom? Então, mais detalhes nós vamos considerando mais adiante. Obrigado. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!